Buenas hermanos, hermanas, hermanes, meu nome é Roberto Simões, estamos no curso então Moral e Magia. O que tem a ver esse rolê? A gente quer tentar pensar o yoga na sociedade brasileira, portanto, na modernidade. Moderno então, ou contemporâneo, não é yogis e yoginis de iPad, mas é yogis e yoginis que vivem no mundo moderno, em sociedades diferentes de Patanjali, por exemplo, tido como o yoga clássico, de sociedades diferentes da Idade Média na Índia, período do Hatha Yoga, sociedade diferente da Índia antiga, antes de Patanjali, onde talvez havia uma pluralidade muito maior de yogas, ou igual a de hoje. Então, como a gente pode ver ou pensar a sociedade do yoga no Brasil? Porque há um micro-universo, há um campo social, religioso ou espiritual do yoga no Brasil. Esse curso, então, você já ouviu os áudios, tem como foco pensarmos este micro-universo, esta organização formado por algumas escolas de yoga, yoginis sem escola, yogis e yoginis autodidatas, yoginis e yogas californianos, italianos, vindo do Daime, olha só. Então, o yoga na modernidade, isso é um fato, ele é bem diferente do yoga da sociedade indiana. Isso não significa que há uma busca ideal do yoga, ou qual yoga é melhor do que o outro. Muito o contrário. É nós pensarmos que os yogas, em encontro com sociedades e homens e mulheres e geografias, espiritualidades, políticas, economias, religiões, estes encontros afetaram estes yogis e yoginis e vão produzindo então formas de pensar o yoga diferente, plurais e íntimos. E mais ainda, pensar que sempre houve essa pluralidade de yoga e mais, consequência desta, óbvio, que é um pensamento delirante, imaginativo, absolutamente conservador ocidentário, imaginar que há um yoga primeiro, um yoga raiz, no qual nós devemos voltar. É uma ideia até romântica, até, como diria Spinoza, delirante, romântica. É uma ideia romântica, né? Vamos buscar esse yoga ideal que hoje se deturpou. Não se deturpou, o yoga sempre foi plural, mas organizado por um ou outro dominante. Patanjali foi um dominante. E a forma dele pensar o yoga é tão dominante na sua época quanto hoje, 2000 anos depois. É pensar no cristianismo. O cristianismo como organização religiosa teve várias faces já, que foi se moldando frente às culturas, sociedades no qual ele aportou, até chegar no cristianismo de Lutero e Calvino, protestante, que pensou da combinação de santos e anjos como um paganismo disfarçado. Tão longe do hinduísmo, o yoga, quando chega na América Latina, eu já tenho um curso sobre isso, não vou me estender nisso, ele tem que traçar uma nova estratégia, pensando o yoga como um ente, mas não é, para sobreviver aqui. E quem é esse yoga que chega aqui? É um yoga que primeiro sai da Índia. E esse yoga exportado para o mundo é formado pelos próprios indianos, que está sendo construído nos anos que antecedem a independência da Índia, do seu último grande império que os coloniza,
Grã-Bretanha. Lembra que a Índia já foi colonizada, ou o território que chamamos de Índia, por vários outros impérios. Império Védico, muçulmano, não tomou conta da Índia, do continente, mas há vários espaços imperialistas ali, de organizações sociais imperialistas, com um déspota. O último é a Inglaterra, Grã-Bretanha. O yoga se torna, nas mãos deste yoga, eu não posso dizer yogígenos, uma bandeira nacionalista para ser exportado para o mundo. E ele vai usar o hinduísmo como carro-chefe? Não. Porque como que eu vou exportar para os Estados Unidos altamente protestante, cristão, ou a Inglaterra, ou se fazer ver para a Inglaterra como hindu? Ou na América Latina, cara, que só tem no Suriname templos hinduístas. Ele vai pegar carona na ciência. É a ciência a grande máquina, grande veículo, melhor, de divulgação, de proselitismo do yoga. Tanto que você provavelmente adora quando se associa às respostas biomédicas benfazejas que as práticas de yoga produzem. Arrefecer, dor de garganta, dor nas costas, ansiedade, depressão, aumenta a performance e etc, etc, etc. Essa é a forma positiva de ver o yoga, né? Essa, então, é uma estratégia com fins à independência da Índia do seu colonizador, Grã-Bretanha. Qual a estratégia? Eu não peguei o rolê. De transformar o yoga com as mesmas lentes racionais e lógicas da ciência, que é a grande verdade para quem os coloniza, racional, lógico, pragmático, mostrando que o yoga, um dos símbolos maiores da Índia, é tão lógico e tão pragmático, tão biomédico, tão científico quanto qualquer outra aproximação. Quando o yoga, então, aporta em sociedades seculares e laicas, enfrenta um pluralismo religioso, no que Weber vai chamar de desencantamento do mundo. Ou seja, Weber vai falar assim, cara, quanto mais complexa é uma sociedade, menos uma única religião pode bancar o seu domínio moral e ético sobre a vida, ditar como deve ser a vida. Então, quanto mais complexa uma sociedade, como Nova York, França, Paris, mais influências de diversas religiões vão acontecer. Weber imaginava que essa pluralidade ia acabar com as religiões. Mas, ao contrário, proliferou mais religiões. Eu vou chegar na magia, fica junto. Em sociedades mais racionais, por esse racionalismo lógico aí da ciência, haverá um desquite, uma separação que até então não era tão clara entre a religião e a magia. E aí a gente entra. O hinduísmo, assim como a Umbanda, né, as religiões afro, e até a religião kardecista, são religiões bastante mágicas. Vou te introduzindo devagar. Como assim? A religião, ela tem compensadores gerais que não conseguem ser verificados empiricamente porque estão, às vezes, num outro mundo. Uma outra geografia. Tem base no sobrenatural. Céu cristão, nosso lar. Kaivalya e moksha para muitos, como se estivesse num outro mundo. E a magia? A magia não necessariamente tem base no sobrenatural. E são explicações muito mais específicas. Faço uma mandiga, faço encantamento para espinhela caída, para olho gordo, para desobstruir meus chakras, para aumentar minha virilidade, para me proteger. Eu coloco um cordão branco de feitiços, ou mais na cidade secular, em vez de falar feitiço, você fala da energia negativa do outro, não é? Certo? A própria série 1 do Ashtanga Vinyasa Yoga, muito popular, e é o que eu adoro,
a série 1 chama de série de desintoxicação ou de purificação. Então, quanto mais complexo uma sociedade, mais religiões surgem. E nessas sociedades privatizadas e seculares, a religião vai se distanciando das práticas mágicas. E aí nós temos uma divisão também de especialistas religiosos. Um Brahmane pode ainda, mas menos agora, na Índia, tanto te ensinar a interpretar corretamente o Bhagavad Gita, olha só, moral, um compensador geral, né, não é específico, mas também celebrar um casamento e te ajudar aí a liberar as energias da casa. Mas quanto mais complexo uma sociedade, uma vila na Índia, mais distante esse Brahmane fica das práticas mágicas. E aí vai ter um especialista da religião para fazer isso. Esse é um mago ou feiticeiro ou a feiticeira. Vem comigo, vamos devagarzinho. Nós temos então especialistas religiosos. Quanto mais complexo uma sociedade, pensa numa tribo Tupinambá em São Paulo. Numa tribo Tupinambá, você tem um único especialista da tribo, que é o mago, que é feiticeiro e é o xamã de lá. Ele faz tudo. De celebrar casamentos a espantar espíritos malignos, né? A abençoar, sei lá, como é o nome que se dá para isso, os guerreiros que vão para a guerra. Assim. Agora, pense em São Paulo. O padre não vai abençoar a terceira infantaria e cavalaria do Exército Brasileiro. Pode até ter, o capelão lá tem, né? Ah, que interessante. Você tá indo devagarzinho com você, tô vendo no teu rosto. Então, as funções sacerdotais e as funções feiticeiros vão se distanciando em sociedades mais complexas. Por exemplo, para a gente sair de um mundo idílico da sua cabeça, tipo Idade Média, né? Aquela feiticeira com caldeirão. Astrólogos, leitores de mão, pseudociências terapêuticas, sobretudo da linha da psicologia, quem faz proteções, são especialistas mágicos, que não necessariamente é um sacerdote. Então a grande distinção aqui. Sacerdote estabelece discipulagem, tem devotos. E os feiticeiros, as feiticeiras ou os magos têm clientes. Ninguém é discípulo de um feiticeiro. Você pode ir numa mesa branca de kardecista para receber um passe, tomar uma água. Mas você não é convertido, você pode pensar assim, do espiritismo kardecista. Ou mesmo numa gira de umbanda. Você pode não ser filho de santo. Mas você vai lá para receber. Olha só, um sacerdote da religião afro faz o papel ainda meio de feiticeiro e sacerdote. Mas quanto mais complexo se torna aquele terreiro, menos ele vai se ligar a trabalhos. E vai ficar muito mais forte a veia dele de sacerdote. Formas comportamentais de viver, morais de viver. E o feiticeiro não tá nem aí para a forma que você vive, não vai dar conselho moral para você. Ele vai receber de você, em espécie ou não, para fazer uma intermediação com o mundo espiritual, sei lá o nome que você queira dar para isso, para resultados imediatos, específicos. Problema aí sexual. Você vai na gira de esquerda, tiozão. Você não vai trocar ideia com o pastor evangélico da Universal. Porta aí, que também são feiticeiros pra caralho lá, né? Tô com problema familiar. Você vai, às vezes, num padre, na missa, trocar ideia com o padre. Olha só, o brasileiro é rico nisso, é a cultura brasileira. A gente tem sacerdotes especialistas, né? Ao mesmo tempo.
Mas eu tô me sentindo carregado espiritualmente. Vai lá trocar ideia com o padre? Vai falar com o pastor? Falar que está com encosto? E o yoga tem a ver com isso, Beto? Então vamos lá. O yoga também tem apresentado ao longo da sua história de 50 a 70 anos do Brasil, desde 50, vamos pensar quando o yoga chega no Brasil, com o livro do Caio Miranda, até 2020, são 70 anos de yoga se desenvolvendo na cultura brasileira. Foi crescendo sacerdotes e feiticeiros ao mesmo tempo. E hoje é claro, e eu espero que você tenha ao longo dessas nossas 5, 6 aulas aí, esta visão de que há organizações muito mais ligadas a um processo sacerdotal e há uma construção de feiticeiros e magos, aqueles que então estabelecem clientela e não estabelecem devotos. Agora, esses especialistas religiosos, eles lutam no mesmo mercado por bens espirituais, seja dando lives, segunda, quarta e sexta aqui na internet, seja para você ter uma prática, seja traduzindo, interpretando, para você ter uma melhor vida moral de forma sacerdotal. Há muitos yogis terapeutas no Brasil e que estão muito mais próximos, e isso não é demérito, estão muito mais próximos do conceito de feiticeiros, feitiçaria, magia, do que de ciência, ou pseudociência, se você preferir. Então eles são muito mais mágicos do que moralistas. Quanto mais complexa uma sociedade, mais sacerdotes nós temos. Quanto menos complexa, mais feiticeiros. E os sacerdotes estabelecem igrejas nas suas organizações. Exemplos. É possível pensar no Ananda Marga como uma religião do yoga. É possível pensar em Shivananda, Iyengar Yoga, Vidya Mandir, Pallas Athena, Krishnamacharya. É possível pensar em igrejas. Não estou dizendo que eles têm esse objetivo. Porque, entenda, é a sociedade que vai construir isso. Alguns têm isso muito bem claro, mas é a sociedade que constrói a imagem deste personagem sacerdote ou feiticeiro. Ele pode estar consciente ou não. Não é porque eu não quero que eu não vou ser. Você pode deixar de fazer o seu serviço, mas é possível ler os trabalhos de sacerdotes, os trabalhos de feiticeiros. Há escolas mágicas de feiticeiro, mas você não é devoto de um mago, de um feiticeiro. Eu posso identificar pela tua aula da onde você veio, qual tipo de práticas você faz. E pelo teu discurso, se você está muito mais para o personagem feiticeiro e mago ou sacerdotal, estabelecendo clientela ou discipulagem, devotos. E isso não é demérito. Não é porque o cara é sacerdote que ele é charlatão. E não é porque o cara é mago que ele é mentiroso. São o estabelecimento de serviços, de bens espirituais. Ah, mas tem um yoga cientista? Tem, é algo próximo de professor de pilates. O yoga verdadeiramente científico tem que abrir mão de prana, chakra, kundalini, porque não são verificados empiricamente. Se não é verificado empiricamente, não pode ser ciência. E ser ciência ou cientista não significa ser melhor, mais inteligente, mais sábio, mais lógico, racional do que um mago ou de um sacerdote. É um pré-conceito seu colocar em castas cientista, sacerdote e mago, ou ao contrário, sei lá o que você queira. São funções sociais estabelecidas com seus compensadores gerais ou específicos. Os yogis e yoginis sacerdotes estão muito mais ligados a relações de conservação da sua tradição,
portanto, ideias muito mais moralistas e de pureza. E os feiticeiros muito mais plurais, são amorais, porque estabelecem relação de clientela. Ele não pode ser moralista, ele tem cliente, não tem devoto. As explicações sacerdotais são, então, com fins transcendentes, impossíveis de ser verificado empiricamente. Como é que você verifica se alguém tem moksha? Ah, aquele mestre, ele tem moksha. Como é que você sabe disso? Como é que tu realmente sabe disso? Você não sabe disso. Por isso é sacerdote. Porque ele promete em você o estado que ele passa, o nome você queira dar pra isso, de moksha, de plenitude, de kaivalya, samadhi, sabe que porra, como promessa a você. Isso não é charlatanismo. Não necessariamente. E os magos feiticeiros, eles têm explicações específicas, menos generalistas, com fins imanentes, são possíveis de serem verificadas. Como assim eu vou verificar o oráculo? Bom, se o oráculo falou pra você que o mês que vem entra um Júpiter retrógrado, sabe que porra aí que é? E você vai estar mal, e você está mal, fala, porra, esse oráculo é bom, caralho. Aí ele fala, você se deu bem, eu falo, porra, eu vou de novo nesse oráculo. Mas entende? Ele corre muito mais risco, um feiticeiro, um maga ou uma feiticeira, do que uma sacerdote ou uma sacerdotisa. Por quê? Porque eu posso verificar isso empiricamente. E se não der certo, eu falo, não fez a leitura boa do mapa. Outro serviço de feiticeiro, de mago ou de magia no yoga, de cura. Tô com uma dor de cabeça de cara faz anos, vem aqui que eu vou fazer a parte, o yoga vai curar você dessa cefaleia. Aí você fez e falou, caralho, resolveu mesmo, caralho. Aí, pô, foi yoga, porra. Um cientista consegue ver 1 bilhão de possibilidades. Você mudou tua alimentação, só você ir segunda, quarta e sexta para aquele espaço, ou sei lá o que, você muda seu comportamento. Isso, não é científico. Científico. Mas eu tenho 2 artigos científicos que diz isso. Mas você reproduziu igualzinho o artigo científico na tua sala de aula? Você reproduziu o que foi feito em laboratório na sua sala de aula? Sim. Uma outra, remissão de doenças e proteções também. Isso é um pouco mais velado isso no yoga. Mas também práticas de yoga mágicas para proteção. Como assim proteção? Bom, desde as mais escancaradas mesmo, assim, né? As mais sutis. Por exemplo, eu faço prática de yoga diária, que é para manter meu prana mais forte, mais fluindo, meus chakras desobstruídos. É uma prática de proteção. Certo, tio? Aí eu faço a prática diária, não é pra me curar de nada, mas é porque eu mantenho a minha mente mais clara, eu me sinto com um bem-estar melhor, conectado com a natureza. É uma prática de proteção. Proteção do quê? Do mal, do contrário do bem-estar. Então corrida 3 vezes por semana também é mágico. Não, né, cara? Porque a corrida é absolutamente pautada na organicidade fisiológica, né? Ela é mais rasa a explicação do que a mágica. A mágica é muito mais, compensadores são mais difíceis de serem encaixados empiricamente, né? Mas eu consigo explicar esse meu bem-estar por hormônios e neurotransmissores. Beleza, então se tá num yoga científico, então tira chakra, prana, kundalini, tira todas essas explicações mágicas, né, espirituais, para explicar isso. Eu fiz ritual do fogo, fiz satsanga. Me acompanhem, a gente vai continuar nosso rolê. Aqui foi um primeiro... Eu introduzi a gente aí, eu aconselho vocês a ouvirem antes de vir para cá para as videoaulas, esses 2 conceitos de sacerdote e feiticeiro. Sacerdotes com explicações mais gerais, não conseguem ser explicados de forma empírica, têm sua base no sobrenatural. E feiticeiros podem ser explicados empiricamente, porque são explicações de curto prazo, mais específicas, oráculos, proteções, cura, remissão de doenças. E que estabelece uma briga, e esse é só o gancho que eu quero dar para a próxima aula, estabelece uma briga, uma tensão.
Não só com sacerdotes, os magos, porque podem lutar pelos seus discípulos aí e clientes, mas também com cientistas. A ciência adora acabar com a magia. E é por isso que o yogi adora se pensar não como feiticeiro ou mago, mas como cientista. Por quê? Porque o cientista, na nossa sociedade, não é colocado de lado. Já o feiticeiro e o mago, sim. O sacerdote, ele é mais bem aceito. Sacerdote, ele é mais... Você pode chamar de outro nome se quiser. Mestre espiritual, coaching, você pode, mentor, você pode dar outro nome. Mas é um sacerdote. Você estabeleceu contigo uma certa regularidade em ouvir o blá dele para mudar teu comportamento, tá mais para uma relação sacerdotal do que feiticeiro, feiticeira e mago. Que é, você vai lá e volta, você vai lá e volta. Você não tem que prestar contas para ele. Você é um cliente dele. Eu acho que já tá bom aqui para dar um pano de fundo, para não aprofundar mais e confundir magos e os sacerdotes. Nos encontramos na próxima aula. Forte abraço.